Boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Marcos Vinícius e hoje eu vou ministrar uma aula prática de radioterapia para vocês, correto? Então, primeiramente, o que a gente pode lembrar que nós falamos da última aula? Nós falamos sobre as funções do profissional, né? O tecnólogo em radioterapia, né? Nós falamos quais que são os cuidados que ele vai ter com esse paciente ao realizar este exame, o que ele deve proceder, qual a maneira que ele deve abordar o meu paciente, quais que são os cuidados, que os erros têm que ser mínimos, quase que inexistentes, porque aqui no caso a gente não está falando de exames que eu vou lá e posso repetir e vai ficar tudo ok. Agora um tratamento, né, chamado radioterapia, que nós devemos ter alguns cuidados, que nós temos que ter uma comunicação, que nós temos que passar algumas orientações para o meu paciente, como que ele deve agir, de qual maneira que ele deve se posicionar, correto? Que a comunicação é algo muito importante. Na verdade, eu digo que a comunicação não é algo só importante na radioterapia. A comunicação dentro da radiologia é algo extremamente importante. Para quando a gente quer realizar um exame com sucesso, é você orientar bem o seu paciente. Um paciente bem orientado, resultado ótimo de exames. Ler a ficha de anamnese, observar o paciente que você está chegando, fazer abordagem, se apresentar quem é você. Olha, eu sou Marcos Vinícius, tecnólogo em radiologia, que vou realizar o seu exame, querei realizar seu exame. Todas essas questões nós temos que estar atentos dentro da área da radiologia. Correto? Essas são as funções do tecnólogo. Algumas questões que o médico já passou, a gente tem que lembrar a minha paciente se ela passou perfume na região, por exemplo, cabeça e pescoço, né? Nós temos que estar atentos se ela utilizou creme. Em casos que o meu paciente fique desesperado, no caso, quando dá radiodermite, a pele fica mais escura, então informar que isso é comum, né? Que é bom evitar ele de tomar sol. Todas essas informações o médico passou. Então é muito bom a gente lembrar e perguntar, porque às vezes a gente, na rotina, no dia a dia, a gente acaba esquecendo de passar, a gente acaba esquecendo de passar um creme. Então, isso é comum do paciente fazer isso também. Então, é muito importante que nós lembramos esse paciente, né, de perguntar a ele se ele fez essa limpeza, né, se ele veio sem utilizar o creme e tal. Então, são questões que a gente tem que ter na nossa rotina, correto? Lembrando que nossos pacientes são pacientes sensíveis, né? São pacientes que a gente tem que ter um certo cuidado, porque eles estão fazendo um tratamento de radioterapia, um tratamento de câncer, eles vão estar sentindo, pode ser que eles estejam sentindo dores, entenderam? Meus queridos, o professor também, Márcio, ele passou algumas questões para vocês, né? Ele passou a respeito de tipos de aparelho existentes, né? Como autoterapia, na radiocirurgia, todas essas questões ele passou para vocês. Então, com relação à aula de hoje, nós vamos complementar com os acessórios, nós vamos falar um pouquinho de câncer, todas essas questões nós iremos abordar hoje,
Porque os acessórios, eles complementam na radioterapia, correto? Eles vão complementar. Porque, como eu falo para vocês, dentro da área da radiologia, vamos lá na convencional, na digital, a gente tem vários tipos de posicionamentos, não é? Um a gente vai fazer uma angulação, outro não, outro nós vamos ser tangencial, oblíquo, PA, P. Dentro da radioterapia, o posicionamento serão praticamente decúbito dorsal, decúbito ventral, entenderam? O que vai mudar muito são os meus posicionadores. Então, esses posicionadores eles têm que estar localizados na minha sala de forma correta, de forma de fácil acesso, digamos, organizados por nós, profissionais das técnicas biológicas, correto? Então, hoje eu vou começar a nossa aula de radioterapia, mostrando a respeito, nós vamos entrar nessa parte, correto? Vamos lá. Então vamos lá. O protocolo de cabeça e pescoço que nós vamos utilizar na radiologia, na radioterapia, a gente tem que ter algumas questões, alguns cuidados que nós digamos, né? Em relação com posicionamento, é algo que a gente já tem cuidado na radiologia, não só na radioterapia, mas como também na tomografia, na ressonância, na medicina nuclear. Só que aqui na radiologia ele tem que ser bem preciso na radioterapia, porque nós não podemos mudar. Nós não podemos ter essa mudança de uma sessão para outra, entendeu? Acessórios de mobilização, as incidências do campo de radiação, né? No caso, nós vamos ter os posicionadores, vários posicionadores de cabeça e pescoço, entenderam? Aqui no caso, os tumores em cabeça e pescoço, geralmente, eles ocorrem mais nas regiões da cavidade oral, orofaringe, nasofaringe e a laringe. Então, existem tumores que podem ser desenvolvidos na glândula parótida. Esses são os cânceres que mais vão acometer nessa região, cabeça e pescoço, ok? Então, de acordo com o INCA, essa neoplasia, nós temos aqui 5 posições, na quinta posição, no caso, em câncer no mundo. A gente tem o câncer de pulmão, que está em primeiro lugar, correto? Depois, em segundo, do colo do útero. Então, a gente tem vários outros tipos de câncer que vão estar. E esse, no caso, ele é está em quinto lugar no mundo. Professor, o que causa esse câncer, esse tumor, né, essa doença no meu paciente? Acho que eu estou falando um pouco baixo, né, gente? Minha voz já está um pouco fraca. Perdão. Vou melhorar essa voz aqui. O que causa, professor? O que vem a causar esse câncer no paciente? Primeiramente, uma das questões é eu associar o uso de álcool com cigarro. O cigarro, a gente sabe que ele tem substâncias cancerígenas, assim como elemento radioativo dentro dele, que vai causar câncer. Então, é sabido por nós que esses tipos de situações, ele associado, ele vai ter mais uma probabilidade de ter câncer nessa região, que é na região que eu falei para vocês, orofaringe, nasofaringe, tá certo? E uma das questões mais comuns é o carcinoma das células escamosas,
que é o segundo tipo de câncer que acomete o tecido epitelial. Outro fator de exposição ao vírus HPV, infelizmente contribui muito para a mutação celular nas regiões orofaringe, nasofaringe, entendeu? A região da cabeça e pescoço é uma região que eu posso dizer para vocês que é uma região rica em drenagem. Então, por ela ser rica em drenagem, é um dos motivos quando o tumor está em um determinado estágio bem avançado, pode ser que o médico ele inclua também a região dos linfonodos no campo do tratamento, devido a essa região, tá certo? E uma das escolhas do tratamento, ela vai desenvolver, ela depende do seu estágio que a patologia está. Qual que é o estágio avançado? Qual é essa classificação que ele vai estar? Porque dependendo, o médico vai fazer uma quimioterapia associada a uma radioterapia, entenderam? Ou depois, primeiro a quimio ou uma radiocirurgia e depois a radioterapia. Entendeu? Isso vai depender muito do médico, qual que é o caminho que ele vai seguir, correto? É a classificação dessa patologia. A classificação da patologia do tumor, dos nódulos, metástases, ele é classificado em 4 estágios, de acordo com o seu tipo histológico, que será classificado, e a gente coloca a questão dessa classificação, o mnemônico no PNM, que é o tumor, nódulos e metástases. Tumor, nódulo e metástases. Grava para vocês. PNM, tumor, nódulos e metástases. E ele pode ser classificado em 4 estágios, né? A questão do seu tamanho, estação, expressão, a invasão, né? Qual que propriamente dito aí nessa questão do meu tumor. Então a gente tem que ter um pouco dessa noção desse tipo de classificações que nós vamos ter. No caso das classificações dos nódulos, elas vão estar relacionadas com a quantidade que ela foi comprometida. Qual que é qual que é a classificação comprometida relacionada a essa quantidade? A gente precisa saber, já que M é metástase, classificado de 0 se não houver metástase, 1 se houver uma evidência de dose metastática, ou se X se não foi observada metástase, mas pode haver principalmente. A conduta terapêutica, ela envolve a possibilidade de intervenção cirúrgica, seguida de quimioterapia, como eu disse para vocês. Pode ser que faça uma radiocirurgia. Então, isso vai depender muito do meu paciente, se vai ser quimio, do meu paciente, do câncer que ele tem, se vai ser da conduta do médico, qual protocolo que ele vai optar a seguir, entendeu? Então, isso aí vai depender muito, vai variar bastante, entendeu? Vamos lá. Quando o meu tecnólogo ele chega para ele trabalhar, a gente tem uma rotina, né? Então é sempre bom que a gente, como eu disse para vocês na aula passada, aparelho limpo, organizado, EPIs, fazer o uso correto dos EPIs, deixar os meus posicionadores expostos, limpos e higienizados. Eu costumo dizer que a melhor forma para a gente ter aqui dentro da radioterapia, eu não digo não só por conta desse momento pandêmico que nós estamos vivendo, não, mas uma das melhores formas que a gente fazer, toda vez que sair um paciente da minha sala, eu fazer a asepsia, a limpeza dos meus posicionadores, eu tomar todo esse cuidado para eu fazer essa limpeza, ela ficar de forma correta. Então, é muito importante que eu utilize dessa forma. Eu acho, uma forma muito interessante da gente fazer, porque às vezes a gente acaba esquecendo, entendeu? Então, é sempre bom, em momento pandêmico ou não, terminou o tratamento, faça a limpeza dos posicionadores, da mesa, tenha esses cuidados com a higiene, tá certo? Como eu disse para vocês, o dono da clínica ficará muito feliz de ver que você está cuidando do aparelho. Outra questão que a gente tem que tomar muito importante,
com os aventais que a gente vai utilizar nos hospitais, nas clínicas, tomar bastante cuidado, a forma que a gente dobra, isso é muito importante, que a gente deixa armazenado, lembrando que todos aqueles pacientes, a gente deixar na ficha organizada, a gente fazer tipo uma etiqueta com informativos, nome do paciente, protocolo, o que eu vou utilizar, entendeu? E geralmente, quando o meu paciente chegar para fazer esse tratamento, nós vamos fazer o quê? A gente se apresenta, como eu disse para vocês, faça toda aquela apresentação, explica, e a gente vai fazer pedir para o meu paciente. Eu já é bom, por exemplo, a gente já pedir meu paciente para ir no vestiário ou no banheiro, trocar as suas roupas, colocar as roupas do hospital, né? A roupa hospitalar que a gente fala, o meu avental, deixar bonitinho, organizado. Porque perguntar se o meu paciente está com algum colar e tal, todas essas questões, principalmente quando a gente for fazer um caso de cabeça e pescoço, correto? Fez esses procedimentos, nós vamos fazer o quê? Posicioná-lo, que é algo que a gente faz bastante dentro da radiologia, né? É fazer o posicionamento, posicionar de forma correta, de forma certa, tá certo? Então, eu posiciono principalmente agora, dentro da radioterapia, eu não posso, como que eu disse para vocês, errar, tá certo? Vamos lá. Dentro da radioterapia, tanto na sala de simulação como na minha sala de tratamento, nós vamos ter 3 lasers. Vocês conseguem observar aqui na imagem? Laser na horizontal e na vertical. Então a gente consegue observar, né, esses lasers aí. E esses lasers, eles têm que estar de forma igual, não digo nem semelhante, tanto na minha sala de tratamento como na minha sala de simulação. Ele tem que ser igual, eles têm que casar, eles têm que ser igual para me ter uma precisão na hora que eu for realizar o meu exame, correto? E a mesa, ela deve ser ajustada de modo como que eu disse para você, a luz tem que estar centralizada, de forma que eu vejo correto, bem organizado e fidedigno, tá bom? Dependendo do tipo de equipamento que o meu paciente, do tratamento que for realizar, eu vou fazer o quê? Uma varredura do meu paciente para verificar como que está, como que esse meu paciente está. O tumor, ele evoluiu, ele está do mesmo tamanho, ele diminuiu, reduziu, sumiu, o que aconteceu? Tá certo? Que pode ser que seja mudado esse tratamento. Então, eu costumo que algumas clínicas, alguns centros de especialidades tenha esse hábito de fazer esse escaneamento, de verificar essa questão na tomografia ou no exame mesmo, na convencional. Como para verificar, para fazer uma checagem, né? Observar essas alterações, se tiver, informar um médico radioterapeuta, tá certo? Posicionamentos e acessórios. Como eu disse para vocês, tem coisas na radiologia na radioterapia que a gente não vai mudar muito. No caso, é o meu posicionamento, que será em decúbito dorsal ou em decúbito ventral, tá bom? Então, em decúbito dorsal, meu paciente praticamente vai ficar daquela mesma forma, tá certo? Ele vai ficar deitado, e o que vai mudar serão os meus acessórios. Os meus acessórios que eu falei para vocês, que tem que estar expostos, organizados. Por exemplo, no paciente X, eu utilizei hoje um posicionador, como que eu posso dizer isso para vocês, um posicionador de cabeça amarelo AB. Então, eu vou utilizar todos os dias aquele posicionador. A menos que ocorra, não, mas de cabeça, a cabeça não pede bem na gente, então não tem como eu fazer uma alteração, né? Então, é uma das questões muito importantes que nós, profissionais da radioterapia, temos que ficar atentos,
a essas situações que vêm ocorrer dentro da radioterapia. O apoio de pescoço. O apoio de pescoço é um suporte para o pescoço que, como vocês podem observar, ele pode ter uma regulação, uma mudança, ele tem uma forma de mudar de acordo com o meu médico radioterapeuta solicitar. Então, qual que é a angulação que pediu? Lembrando que nós vamos expor ele na tomografia e no meu simulador e no meu minha área de tratamento, da mesma forma, tanto que o gantry vai ter um espaço para entrar maior, devido por conta dos posicionadores existentes. Correto? Beleza, então vamos seguir. As máscaras termoplásticas. As máscaras termoplásticas, como o próprio nome já diz, são máscaras que serão moldadas para eu fazer esse tratamento. Essas máscaras, elas têm uma das finalidades dela é de deixar meu paciente fidedigno, certinho. Nossa, eu chiquei o rosto aqui. Deixar meu paciente certinho, organizado na minha mesa para eu fazer o tratamento, para ele não se movimentar, não se mexer. Tá certo? Lembrando que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque esse paciente é um paciente geralmente oncológico, então o paciente pode ser que ele esteja sentindo dores e ele se movimente. Então eu preciso que ele fique paralisado, principalmente no caso aqui de cabeça e pescoço. Como que eu vou fazer, professor? Essas máscaras termoplásticas, professora, ela é só para cabeça e pescoço? Não, elas são moldáveis, elas podem tanto ser lá no pé, no tornozelo, então eu posso moldá-las, tá certo? Então a máscara termoplástica, como que eu vou fazer? Eu vou colocá-la digamos, uma espécie de banho-maria, uma água quente, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou imergir ela sobre essa água quente, eu vou inserir ela nessa água quente e ela vai estar o quê? Ela tem que estar por volta de 70 graus Celsius, né? Na hora que eu faço essa imersão. Ela não pode estar muito fria, porque se ela tiver a barra mais fria, ela vai demorar muito para ela chegar no estágio de ficar mais mole, tá certo? E se ela estiver muito quente, ela vai perder suas propriedades, ela vai mudar. Então, aqui no caso, o que a gente vai fazer, professor? Vocês podem observar aqui na imagem que ela está com a coloração branca, porque significa que ela já passou pelo processo, ela já enrijeceu. Quando ela estiver numa coloração mais transparente, na hora que eu estiver imergindo ela lá na água, que ela estiver lá dentro da água, ela estiver transparente, significa que ela já está ok, que eu posso retirá-la para eu colocar no rosto do meu paciente. Mas, professor, é plástico, está quente? Sim. Então, eu preciso que ela esfrie, você não vai colocar a mãozona lá, porque agora a gente tem um momento pandêmico, né? Para verificar essa questão. Então, eu vou fazer o que? Espera ela esfriar um pouco. Eu vou colocar sobre o rosto do meu paciente. Ela vai durar de 3 a 5 minutos para ela secar e ela ficar rígida dessa coloração branca para eu tirar. Tá certo? Então, é uma das questões que a gente tem que fazer. Correto? Lembrando, meus queridos, que a gente tem que passar todas essas informações para o meu paciente. Porque agora a gente tá, professor, o meu paciente aqui vai colocar uma coisa no rosto. É certo que a gente está andando direto com máscara para cima e para baixo. Mas a gente tem que pensar numa forma, o meu paciente pode ter fobia e ele vai ficar ali durante um tratamento de 5 a 12 minutos e ele vai ficar exposto, paralisado com aquela máscara no rosto, então ele vai ficar querendo mexer, ficar ansioso, pode se sentir mal. Então é muito bom, muito importante que nós tenhamos uma comunicação, como que eu disse para vocês, que é uma das funções do tecnólogo. Ele vai estar lá na sala de comando, mas é importante que eu tenha um diálogo, uma comunicação, se ele está sentindo bem, e orientá-lo a respeito dessa máscara. E vocês podem observar que elas têm uns furinhos, esses furinhos permitem que o meu paciente respire, entendeu? Mas a gente tem que passar todas essas informações para ele ficar, licença, gente, mais calmo, mais tranquilo a respeito dessas questões, a respeito dessa máscara. Ok. Professor, como que eu vou fazer na hora que eu for, digamos que, colocá-la no meu paciente? Na hora que eu colocar no meu paciente, é bom que eu esteja com outro colega,
com outro tecnólogo em radiologia. Tá, assim, é uma forma que eu digo eu, né? Mas toda clínica tem o seu protocolo a seguir. Eu tô falando eu, Máximo, isso eu acho melhor colocar dois profissionais. Por quê? Porque eu vou ficar um segurando de um lado e o outro segurando de outro. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão encaixar simultaneamente, eles encaixam e ela fica mais certinha, tá certo? Do que eu vir e fazer, do que eu encaixar para depois encaixar outra, entendeu? É só um jeitinho, é só uma dica, caso vocês forem trabalhar nessa área, correto? O que nós podemos falar também dessa máscara termoplástica? Como eu disse para vocês, a gente passar todas as informações sobre o paciente, a respeito de fobia, fazer asepsia, a limpeza dela, sabendo que ela é moldável, posso depois fazer em outro paciente também, quando finalizou. Isso vai depender também de quanto tempo que foi, né, quanto tempo que eu usei, enfim. Outra coisa, pode ser que às vezes o meu paciente, ele tenha emagrecido, ou ele tenha engordado um pouquinho. Sei que muita gente quer emagrecer e tal, né? Mas aqui, devido à questão da radioterapia, do meu paciente pode ter emagrecido e tal. Então, é sempre bom que eu verifique, porque às vezes pode estar um pouco larga. Né? Então, se estiver um pouco larga, a gente vai ter que fazer as moldagens de novo. Então, você informa o radioterapeuta, informa o físico a respeito dessa moldagem aí também. Tá certo? E aqui a gente vai ter ultrassonadores de membros. Ultrassonadores dos ombros, né? Estou membros aqui dos ombros, perdão. Como que serve esse tracionador? Ele serve para eu fazer o quê? Para eu abaixar os meus ombros. Que a gente está falando agora a questão de cabeça e pescoço. Entendeu? A gente usa para fazer essa tração, para baixar. Aqui no caso, os pés dos meus pacientes ficarão posicionados nessa região, tá bom? Ele vai ficar posicionado, lembrando que eu vou pedir para o meu paciente tirar o tênis, o sapato, ou ficar de meia fina, e ele segura e traciona deitado, justamente para poupar os meus ombros e não atrapalhar na hora que eu for realizar o meu tratamento. Ok? Vamos lá. Apoio para os pés. O apoio para os pés, mas, professor, sim, é bom eu colocar os apoios para os pés, porque eu preciso que o meu paciente fique, como que eu posso dizer para vocês? Ele não se movimente, ele não saia da região que eu coloquei. Então, ele vai ficar alinhado, fidedigno, de forma a não se mexer. E os meus posicionamentos, quando eu for posicionar o pé, é como eu disse para vocês, pede o paciente para tirar o tênis, o sapato, porque a gente quer ser um pouco educado, tá? O paciente chega com o sapato, beleza, chegou com o sapato social. O sapato social, vocês podem observar que ele tem um saltinho, não é? E esse saltinho, tá, a gente fez com saltinho, ele não vai vir todo dia ser aquele sapato social de saltinho. Pode ser que ele esqueça e chega com um tênis, sapatênis, tênis, esses tênis baixinhos que não tem salto. E o que vai acontecer? Vai atrapalhar na minha imagem não, no meu tratamento. Pequenos detalhes da radioterapia. Então, peço ao paciente para ficar descalço ou peça para o meu paciente ficar com a meia fina social. Correto? Vamos lá, VAC-FIX. VAC-FIX é uma espécie de colchão que ele vai se ajustar ao corpo do meu paciente. Isso vai depender se o meu profissional vai querer utilizá-lo ou não. O VAC-FIX, ele tem essa função, na hora que ele sai um pouco do ar dele, ele fica um pouco duro e posiciona o meu paciente não vai se movimentar, não vai mexer. É uma ótima opção também que a gente pode utilizar. O VAC-FIX, eu não vou utilizar ele somente na área somente na área da radioterapia, não. Eu posso utilizar em outras áreas também, como na odontologia. Quando, no caso do meu paciente, ele está com um paciente, uma criança deficiente, às vezes eu posso utilizar o VaxFix também, para deixar meu paciente, facilitar na hora do tratamento, correto? Lembra que eu disse para vocês, belly board.
Lembra que eu disse para vocês que dentro da radioterapia nós ficaremos em decúbito dorsal e decúbito ventral. Está aqui o meu paciente em decúbito ventral. Aqui o belly bird, ele serve para posicionar também o meu paciente para evitar que ele mexa e tal, para a gente realizar um bom exame. O belly bird parece aquelas marcas de massagem, né? E nós temos também o breastboard, que no caso a gente vai fazer, esse é o paciente também tem decúbito dorsal, vocês vão observar que elas vão segurar, a mulher vai segurar e vai apoiar aqui bem forte mesmo, para eu fazer, no caso, radioterapia das mamas. Interessante, né? Então, esse é o posicionamento. O que a gente pode observar? Mais uma vez, os vários acessórios utilizados dentro da radioterapia. E, e a gente finaliza a nossa aula agora. Quero desejar uma boa noite para vocês, um bom descanso. E qualquer dúvida, eu estou aí. Os alunos, o professor Márcio tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo. Bom, uma boa noite e até logo para vocês. Tchau.